É uma incógnita, né? Pelo menos isso, Paulo, pelo menos o tempo. Se não dá para controlar as cabeças, pelo menos o tempo. Vamos aproximando então. Oswaldo já está aqui? Cadê o Oswaldo? Ah, tá bem. Então estamos só aguardando a chegada do Oswaldo. Ricas Chicas. Eu gostaria então de aproveitar a oportunidade para falar algumas coisas da programação, reafirmar, né? Com essa extensão do horário, naturalmente vai terminar meia hora mais tarde aqui, mas assim que terminar, bom, só uma passadinha ali, pega o seu bolo, pega o seu café e se dirija à sala de comunicação. As salas de comunicação serão todas no outro prédio. Lá na portaria tem a sala e o GT com a lista de comunicações que compõem o GT. E também na porta das salas vai ter também a mesma listagem com as comunicações. Especialmente para quem vai comunicar, é importante para você ir no local adequado, no local correto. E lembrando que as comunicações têm um tempo, né? Senão vocês vão sair de lá meia-noite. Então o tempo já para... Quem coordena a GT que está aqui? A Zuleika está aqui. Quem mais coordena? O Kenner está aqui também. Vou repetir essa informação. O modelo de comunicação nosso é de 15 minutos de exposição de cada comunicador. E aí vocês podem dar, ao término de um grupo, por exemplo, 3 ou 4, um tempo para reações do grupo. Tá bem? Então, 15 minutos de exposição do tema, e após a exposição... Oi? Todas as salas têm data show, tá? Todas as salas estão equipadas para as apresentações. Então, colocando 15 minutos, a gente sabe como é o brasileiro, então com isso fica aquela pequena gordurinha para cumprir, todos os GTs conseguirem cumprir até no máximo 6h15. Porque às 6h30 nós temos a assembleia aqui, é a assembleia da eleição da nova diretoria e alguns outros 2 assuntos que precisam ser votados. Tá bem? Já chegou? Até porque a partir de 6h30 as salas têm que estar desocupadas, tá bem? Não pode estender, realmente não pode. Então, peço aos coordenadores de GT que sejam severidade. Tudo que a diretoria não tem, vocês sejam. É assim que funciona, né, no Evangelho, né? Deus não é, Jesus é, o outro é. Bom, eu quero passar a palavra então ao professor José Adriano, que é daqui da casa, que ontem fez a apresentação a todos nós, e ele então vai compor a mesa com os nossos painelistas. Obrigado, Marcelo. Boa tarde a todas e todos. Eu gostaria de convidar os 2 professores que comporão essa mesa, o professor Oswaldo e o professor Paulo Nogueira. Direita ou esquerda, Paulo? Nós procederemos da seguinte forma: como o tema, né, e as apresentações girarão em torno da exegese, né? Primeiro falará o professor Oswaldo, aqui da casa. Oswaldo, há 3 anos e meio, trabalha aqui na Faculdade Unida, é professor de Antigo Testamento, é também o coordenador do programa de mestrado aqui desta casa, mestrado profissionalizante em Ciência da Religião. E ele terá até 30 minutos para fazer a exposição dele,
E em seguida eu vou passar a palavra para o professor Paulo Nogueira, que também terá até 30 minutos para fazer a exposição dele. O professor Paulo Nogueira é da Universidade Metodista de São Paulo e também o amigo nosso e também um colaborador da instituição aqui. E eu agradeço professor Oswaldo, professor Paulo, pela disposição deles em participar e compartilhar esse momento e esse tema que é tão importante. Bem, boa tarde a todos, boa tarde a todas. Queria primeiro agradecer à Bibi e ao Marcelo pelo convite de estar aqui, dizer da minha honra. Eu participei do primeiro congresso da Bibi, participei do grupo fundador da Bibi, então para mim é um retorno a antigas e agradáveis memórias. Agradeço a oportunidade de compartilhar a mesa com o Paulo. Primeira vez que a gente trabalha juntos numa mesa. O Paulo tem vindo aqui dar aula do mestrado, então a gente já tem privado de companhia, mas assim, numa mesa é a primeira vez. Eu conversei com o Marcelo e disse para ele da minha vontade de não fazer uma apresentação metateórica, mas apresentar uma exegese, fazer um exercício público, e aí cada um avalie, cada um veja o que é que eu faço, se serve, se não serve, se tem fundamento, se não tem fundamento. E então escrevi um texto a respeito de Salmos 53, mas é uma exposição um pouco mais longa, então eu conversei com o Marcelo, ele achou que não tinha problema nenhum. O texto do Salmo 53 está impresso no livro, vocês têm, então vocês vão voltar para casa com a oportunidade de assistir a uma outra demonstração exegética, dessa vez então no texto que está projetado ali, Êxodo 33, de 18 a 23, e o que eu vou fazer é uma exposição do meu olhar sobre esse texto, sem apresentar necessariamente pressupostos, metodologia. Quem identificar, identificou; quem não identificar, se comprometa com o meu olhar. Não vou apresentar um tom professoral, não estou ensinando ninguém a fazer, estou dizendo como eu faço, como eu enxergo, com as suas vantagens e desvantagens. Ela está ideologicamente filiada à corrente histórico-crítica, atualizada pelo olhar histórico-social. Então, é a tentativa não de trabalhar a partir do meu horizonte, também não, muito pelo contrário, não há nenhuma tentativa de trabalhar horizonte metafísico, ou dogmático, ou doutrinário, ou confessional. Meu único interesse nesse texto é tentar descobrir o que ele dizia quando foi escrito. Uma tentativa arqueológica, ainda que muitos a considerem anacrônica, não me incomoda ser classificado como alguém que tenta fazer anacronismo com o texto, mas é o que eu tento fazer: levantar pedra e tentar descobrir quem escreveu, tentou dizer o quê. Então é o que eu vou tentar fazer e submeter o meu exercício à crítica de vocês, que eu acho que é o nosso papel na academia, né? Não há deuses na academia, há eternos estudantes e pesquisadores. E acho que esse momento a utilidade de um congresso está nisso: você poder compartilhar com seus colegas resultados e sofrer as críticas e as avaliações necessárias. Bem, eu, a despeito de estar sendo filmado, eu não gostaria de falar sentado aqui. Vai te atrapalhar, Max, se eu levantar? Não? Tá, eu vou precisar trabalhar olhando para a projeção, então eu vou mudar de posição, só para uma questão de apresentação, tá? Eu traduzi o texto é o texto de Êxodo, de 33, 18 a 23. Acho que tem alguns problemas em algumas traduções, então eu vou usar a minha tradução, correndo o risco que isso comporta. Bem, então eu vou ler a minha tradução. E ele disse: mostra-me, por favor, a tua glória. E ele disse: eu é que farei passar toda a minha bondade diante de ti, e proclamarei o nome de Yahvé adiante de ti, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e terei compaixão de quem eu tiver compaixão. E ele disse: não podes ver a minha face, porque não me vê o homem e vive. E disse Yahvé: eis aqui um lugar próximo de mim, eu te colocarei sobre a rocha, e será que ao passar a minha glória, então eu te colocarei na fenda da rocha, e cobrirei a minha mão sobre ti até que eu tenha passado. Então retirarei a minha mão e verás as minhas costas, mas as minhas faces não verás. Eu não deveria ter colocado costas aqui, porque a palavra não é costas, é traseiro. Então
eu atualizo publicamente, né? Não poderás ver as minhas faces, e verás o meu traseiro, mas não verás as minhas faces. Bem, deixa eu retornar e fazer algumas pequenas observações sobre tradução. Algumas versões incluem aqui no primeiro verso, verso 18, o nome de Moisés, e Moisés disse. E fazem isso porque entendem que essa perícope está ligada à anterior. Todo o texto do verso 1 em diante é o mesmo texto. Bem, o hebraico não justifica a imposição do nome Moisés ali, porque não aparece no texto hebraico. A despeito disso, alguém poderia defender que é a mesma perícope, a despeito do nome de Moisés aparecer inúmeras vezes do verso 1 ao verso 17 e desaparecer do verso 18 ao 23, ainda assim alguém pode trabalhar com a hipótese de que é uma unidade. Para mim não é. Para mim esse texto não tem nada a ver historicamente com o texto anterior, está colocado ali por questões redacionais que eu não vou discutir. Me interessa essa perícope aqui. Outro problema que eu preciso comentar são duas questões do hebraico, uma delas muito óbvia e outras nem tanto. A primeira questão que eu quero comentar é essa primeira questão aqui. Você tem esta preposição aqui, alfanerra, e você tem essa outra preposição aqui, que está anterior, né? Está aqui, lefanerra. Então você tem alfanerra e lefanerra. As versões traduzem as duas aí igual. Quer dizer, eu farei passar minha bondade diante de ti e proclamarei o meu nome diante de ti. Então eles fazem com que o texto signifique a mesma coisa nas duas vezes. Mas são duas preposições diferentes e esta preposição é a mesma que aparece no verso 2 desse mesmo capítulo. E no verso 2 desse capítulo, o tradutor que aqui traduziu diante, porque na Bíblia de vocês não está adiante, está adiante. O tradutor que aqui traduziu diante, lá traduz adiante, porque ele sabe que esta preposição aqui significa adiante e não diante. Então eu estou corrigindo. Na primeira vez que aparece diante de, então face a face, mas na segunda vez que aparece é adiante, então lá na frente, como aparece no verso 2. E uma segunda questão técnica para eu então começar a interpretação do texto é a presença desse sujeito aqui, o ani, o pronome reto. As gramáticas são insistentes em dizer que o hebraico prescinde de sujeito explícito, o verbo sozinho designa a pessoa e quando aparece o sujeito explícito é ênfase. E as gramáticas são unânimes em dizer que a ordem normal do texto é verbo e sujeito, quando se antecipa é ênfase. Aqui acontecem as duas coisas. Há a presença desnecessária de ani e há uma anteposição do sujeito, significa que há ênfase, mas as versões não respondem com ênfase, as versões traduzem esse versículo como se fosse uma resposta corriqueira, eu farei passar. Como em língua portuguesa nós não temos essa figura, não temos uma palavra que você use com ênfase, é uma ênfase retórica, eu, ou então você usa a expletiva, é que eu então estou pondo uma expletiva porque para mim a resposta é enfática. Não é uma resposta simples, é uma resposta enviesada. Ou na minha linguagem mais esculachada, é um pé no peito do sujeito. O sujeito pede uma coisa e responde um alto lá, rapazinho. Então agora eu vou apresentar a minha interpretação do texto. Eu vou deixar este bloco aqui para o final, porque para mim ele é o centro da discussão, mas eu vou resolver o texto antes desta passagem. O texto começa pedindo para essa pessoa anônima para ver a glória da divindade. Que a divindade, apesar de ele, fica claro porque Yahvé aparece embaixo. Então tem alguém pedindo para ver a glória da divindade. O texto vai dar 3 respostas para esse sujeito. A primeira resposta está nesse bloco que eu vou pular por enquanto e vou direto para a resposta óbvia. E ele disse, não podes ver minha face. Então, a primeira resposta clara, pular dos versos que são o problema desse texto, é não, mostra-me a tua face. Não vou mostrar. E por que não vou mostrar? Porque não me vê o homem e vive. Quer dizer, a resposta é, vamos lembrar o que a Herbad disse sobre o texto hebraico, você tem que preencher os buracos, né? Eu não vou deixar você ver minha face, porque o homem não pode ver a minha face. O que está escondido nesta declaração? O sujeito que está pedindo para ver a face está sendo chamado de quê? De homem. Você não vai ver a minha face porque você é um homem. Parece uma tautologia.
Mas não é uma tautologia, porque a gente daqui a pouco vai descobrir que é esse sujeito. Quer dizer, ele está sendo colocado no lugar dele. Você é um homem como qualquer outro. Nenhum homem pode ver a minha face, inclusive você. Você não tem prerrogativas distintas de nenhum outro homem. Assim como nenhum outro homem pode ver a minha face, você também não vai ver a minha face. Essa resposta me parece óbvia, né? Só que depois vem a resposta jocosa. Aqui a resposta enfática: não, você não vai ver a minha face. Agora a mesma resposta, mas aí é uma resposta de sacanagem geral, que é uma grande de uma anedota. Muito bem, você quer ver a minha face? Então eu vou arrumar um jeito de fazer a minha face e passar diante de você. Aí vai a troça que eu acho divertidíssima. E disse Yahvé: eis aqui um lugar próximo de mim, eu te colocarei sobre a rocha. Aliás, eu convido vocês a perseguirem essa expressão tsur na Bíblia hebraica. Toda vez que ela aparece, pode investigar que tem coisa por trás desse texto. Então, eu te colocarei sobre a rocha, e será que ao passar a minha glória... Opa, então ele vai estar sobre a rocha, passando a glória, ele vê. Então eu te colocarei na fenda da rocha, e cobrirei a minha mão sobre ti até que eu tenha passado. O desenho é muito simples, né? Pega o sujeito, enfia ele no buraco, tapa com o buraco. O que o sujeito está vendo? Nada. Agora ele passa. Quando ele está passando, o que o sujeito vê? Nada. Mas agora eu já passei. Quando eu tirar a mão, o sujeito pode olhar. O que ele pode olhar? Meu traseiro. A minha cara não, rapaz. A minha cara não. Você quer olhar? Você olha para o meu traseiro. É uma piada, mas é uma piada que tem sentido teológico sério nesse texto. Mas a chave para a gente ler está naqueles versos que eu pulei e que eu acho que a gente lê equivocadamente, porque a gente não capta, se eu estiver correto, porque eventualmente quem está errado sou eu, mas a gente não capta o sentido retórico da passagem. Bem, e qual é o sentido retórico da passagem? Se o texto não é esquizofrênico, o sujeito pede para ver a glória e ele já deu 2 não. Significa que neste trecho é o terceiro não. Só que esse terceiro não está dividido em três sessões. Você tem a primeira sessão, que é uma resposta não, a segunda sessão, que é uma resposta não, e a terceira sessão, que é uma resposta não. E para mim a função dessa passagem é descrever a intenção segundo a qual o sujeito quer ver a glória de Yahvé. Quer dizer, aqui está respondido objetivamente: mostra-me a tua glória. Não, não vai ver. Quer ver, vê meu traseiro, minha cara não. Agora aqui vai ser desnudada a intenção do pedido. Então a gente precisa ler com bastante cuidado. E as intenções são muito óbvias para quem conhece a tradição do Antigo Testamento. Primeiro, mostra-me a tua glória. Alto lá. Eu é que, a prerrogativa é minha, não vou dar a você. Eu é que farei passar toda a minha bondade diante de ti. Algumas versões traduzem a palavra bondade por beleza, a Bíblia de Jerusalém inclusive, mas a palavra é tov, bondade, né? O bom. É da ordem do bom e não da ordem do belo. Primeira razão que o texto dá para não mostrar a glória: eu não vou mostrar a glória para você, porque você, como qualquer outro, precisa da minha bondade. Então a gente precisa pegar essa resposta e intuir a razão do pedido. Por que o cara quer ver a glória de Yahvé? Porque ele quer posar como dispensador das bondades de Yahvé, porque ele vê a glória de Yahvé. Ou seja, porque ele vê a glória de Yahvé, agora ele vai comparecer publicamente dizendo que ele tem a prerrogativa, de dispensar as bondades de Yahvé. Então quem quiser as bondades de Yahvé, bate na porta de quem? Dele. Por quê? Porque ele viu a glória de Yahvé. Segunda resposta: eu não vou te deixar a ver a minha face, porque eu é que proclamarei o nome de Yahvé adiante de ti. As Bíblias traduzem diante de ti, é adiante. O que significa? Que Yahvé vai à frente, proclamando o nome, e proclamar o nome de Yahvé é referência ao rito, né, de tomada de posse, como é o batismo. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito. E aí proclamar o nome de Yahvé é o rito de tomada de posse. Então quem vai à frente no processo de ir tomando a posse é o próprio Yahvé. E se Yahvé vai adiante do sujeito, aonde que o sujeito está?
Junto com quem? Com o povo. Esse sujeito quer ver a glória de Yahvé, para dizer ao povo que viu a glória de Yahvé, e dizendo ao povo que vê a glória de Yahvé, tem direito de ir na frente, o povo vai. O texto está dizendo, não, rapazinho, não, você não entendeu nada. Quem vai na frente é Yahvé. Vamos todos juntos aqui atrás. Percebem? E agora, para mim, o que para mim é o mais espetacular de todos, porque a gente pode ler em chave inversa esse texto. A gente pode negativar o absurdo de projetar numa divindade supostamente boa o direito de ser mal teologicamente falando. Que é, não, rapaz, eu não vou te deixar ver a minha glória, porque eu terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e eu terei compaixão de quem eu tiver compaixão. Se você ler esse texto fora do contexto, você vai ler assim, Yahvé pode decidir gostar dele e não gostar dele, dane-se. Amei Jacó, aborreci Esaú, dane-se Esaú. Mas nesse contexto, o texto diz o inverso. O sujeito que quer ver a glória de Yahvé, quer ver a glória de Yahvé para poder começar a dizer ele, quem no grupo é in e quem no grupo é out. Você está fora, você está dentro. Qual a prerrogativa? Porque eu falo com Yahvé face a face. Aliás, a gente conhece esse texto, Números 12, né? Miriam e Arão estão brigando com Moisés. E aí Miriam e Arão dizem, Moisés cismou, deu na telha, que agora só ele fala sozinho em nome de Yahvé. E aí Yahvé não pode negar, porque os profetas falavam. Só que aí a prerrogativa é de diminuir o carisma profético. Quando tem um profeta, eu até falo, é meia boca, dou uma visão aqui, um sonho ali, um enigma, mas com Moisés não, com Moisés é P, A, P. Ele vê a minha forma. Bem, parece que quem escreveu esse texto discorda, né? Quem escreveu esse texto está dizendo assim, ninguém vai ter o direito de ver a face de Yahvé, para depois ficar decidindo, em nome dessa suposta prerrogativa, quem pode e quem não pode entrar no reino. O castrado no rei não entra, o estrangeiro não entra, moabita não entra. Quer dizer, o que este sujeito considerar fora, está fora. E ele vai legitimar isso dizendo, mas eu falo com Yahvé, é Yahvé que me deu o direito de fazer isso. Bem, é óbvio que ele conseguiu esse direito, porque em todo o Antigo Testamento tardio e Novo Testamento, os sacerdotes têm essa prerrogativa. E para mim é disso que se trata. Esse personagem que está sendo zombado, jocosamente zombado, eu imagino esse texto sendo escrito por uma comunidade que está sendo forçada, vou usar a expressão da Ivone, sendo forçada, mas aí em sentido inverso, a se submeter ao poderio do sumo sacerdote. Então, para mim, estamos em período pós-exílico. O sacerdote vem com aquelas histórias de Moisés subindo na montanha, sozinho, o povo não sobe porque o povo não presta, sobe Moisés sozinho. Ou seja, Moisés, a figura de Moisés está sendo cooptada para dentro de discursos de controle social. Quem se usa desse discurso é o sumo sacerdote, porque o ambiente histórico para esse personagem Moisés é um sumo sacerdote nos Santos dos Santos, no pós-exílio. Antes não existe essa retórica. Então, Moisés, nesses textos, é uma cooptação simbólica para o sumo sacerdote. A comunidade não pode fazer nada, porque ele tem força, muito provavelmente, eu arrisco dizer, sob respaldo persa, para impor a sua teologia goela abaixo da população. Basta a gente lembrar que Neemias se vangloria, porque um certo sujeito lá tinha sua Isabel, era moabita. Neemias se que ele tem que mandar ele embora, ele decide não mandar embora, e Neemias se vangloria de espancá-lo, arrancar a cabeça dele e dar tapa na cara, porque se eu estou mandando ele mandar a mulher dele embora, ele tem que mandar a mulher dele embora. Então eu imagino que essas comunidades estão sob violência física, inclusive, e não podem, do ponto de vista militar, do ponto de vista social, não conseguem enfrentar o poderio que vem de Jerusalém. E aí respondem como a gente respondeu em 64, com as letras de Chico Buarque, com as letras de zombaria. Isso para mim é uma letra de zombaria de alguém que não pode se desviar do poder a que está submetido, e aí zomba desse poder. Então para mim é um texto de fogueira, digamos assim. Alguém, aqui eu já vou especular, um grupo de judeus camponeses está reunido, chega ele e aí escrevi outra.
estão reunidos em torno da fogueira, escuta essa que eu escrevi ontem à noite. E ele começa a narrativa dele, zombando do poder de Jerusalém, porque é a única coisa que eles podem fazer. Se essa minha leitura está minimamente adequada, eu gosto de perceber nessa literatura movimentos de resistência. Para mim é indiscutível, o Templo de Jerusalém, me permitam a minha honestidade, a minha nudez, o Templo de Jerusalém é um cancro, é um câncer, mas havia movimentos de resistência, havia movimentos de percepção do jogo político que estava sendo jogado, da retórica de controle social e teológico. Tinha alguém em Jerusalém com a conversa mole de que via Yahvé. Se a gente acha que essa população acreditava nessas pataquadas, é só ler essas narrativas. Não acreditava. Mas essas narrativas não vinham isoladas, elas vinham acompanhadas de movimentos militares, judiciais, policialescos. Quer dizer, paralelamente ao controle ideológico, você tinha o controle físico-militar dessa campanha, que me faz lembrar bastante um trecho da República de Platão, quando Sócrates ensina como é que você controla uma cidade, nada muito diferente disso. Contrata mitoplastas, fabrica os mitos, bota a cidade para cantar e ficar repetindo o discurso do governador da cidade até que toda a população só consiga pensar naquilo. Platão faz um sujeito perguntar a Sócrates: mas esta população vai acreditar nisso? Lembra um pouco o livro do Polveiro, ele acreditavam os gregos nos seus mitos? A resposta de Sócrates é óbvia: esta geração que está aí, talvez não, mas os seus filhos e os seus netos. Então, para mim, essa atividade sacerdotal no Templo de Jerusalém, o segundo templo, porque antes o sacerdote era funcionário do rei, não pitava, depois sim, ele se torna o próprio, e aí acaba com toda a concorrência e começa um projeto de mudar totalmente a religião judaica, de modo que a religião judaica é uma antes do século VI e é outra completamente diferente depois do século VI. É uma religião que se instaura num discurso de exclusividade, de acesso exclusivo a Yahvé, com intenções políticas. Só eu tenho acesso a Yahvé, então eu vou determinar, primeiro, quem pode ou não receber a minha bondade, eu sou o dispensador das bondades. Quem vai na frente, eu vou na frente, eu decido quem vai atrás. E mais, quem tem direito ou quem não tem direito de estar perto de Yahvé ou de receber a graça ou a desgraça de Yahvé. Essa população está submetida a isso, e para mim a prova, ainda tem uns 5 minutinhos? Tem? Para mim a prova de que essa submissão ela vai até o ponto do constrangimento é a cena evangélica de Maria levando Jesus no Templo de Jerusalém. Uma cena das mais violentas simbolicamente do Novo Testamento. Porque no século VI os sacerdotes se apropriaram da tradição de tabu dos fluxos genitais. Levítico 15, a poluição noturna, a menstruação tornam a pessoa impura. Mas eles se concentram na menstruação e isolam a mulher do serviço religioso e também do contato social de modo geral. E começam então uma longa tradição de tornar imunda a mulher, justificando o sangue menstrual e puerperal. Duvido que a primeira geração aceitou isso. Eu lembro, não sei se foi o Pablo ou se foi Elza que falou agora há pouco, foi Pablo, do livro de Cantares que contesta a Gênesis. Então para mim houve contestação, a mulherada deve ter voado na jugular desses camaradas, mas aí começa o processo lento da catequese. A primeira mulher diz: imunda é tua mãe. A filha dela já vai dizer: eu não sou imunda. A neta já vai dizer: que pena que eu sou imunda. A bisneta já vai dizer: sou imunda. Depois de um processo de catequese, você introjeta esse discurso. Aí vamos para Maria, que é um texto que para mim é revelador. Maria, o texto diz que Jesus faz 8 dias, Maria pega Jesus, ela olha, imunda ela, imundo ele, pari meu filho imundo. Aí pega 2 rolinhas, e o que o texto lucano diz? Que ela foi ao templo para a purificação do pecado, para a purificação deles, a palavra pecado não está, para a purificação deles. Você consegue imaginar Maria? Eu consigo. Ela pega o filho nos braços. Eu sou de tradição batista, e os batistas têm uma tradição bonita, que está fora já dessa leitura. Quando a criança já pode sair de casa, na primeira vez depois do nascimento, leva ao pastor, para o pastor fazer a apresentação a Deus como um presente, como uma joia. Maria está fazendo o inverso. Ela pariu uma coisa imunda, porque imunda ela é, e ela precisa ao templo para limpar esta criança.
E ela pega aquela criança, vai caminhando para Jerusalém, imunda ela, imunda o filho, e as duas rolinhas, e comparece diante do sacerdote. Ela não olha para ele, baixa os olhos, porque ela não pode encarar o sacerdote, entrega para ele a rolinha, ele quebra o pescoço da rolinha, roda na cabeça da criança, ponto, está purificado. Como é que uma mulher consegue tratar o seu filho assim? Depois de quantos anos de catequese nesse sentido? A manipulação do sagrado na direção de projetos de controle político, controle ideológico. Então, quando eu olho para essas narrativas, eu consigo ver o momento em que começou o processo. No momento em que o processo começou, alguém levantou e disse: não, aqui não. Mas eles não tinham força, porque se tivessem força eu não estava escrevendo. Se tivesse força eu estava destruindo o templo. Estava na batalha, estava na campanha. Igualzinho a resistência contra a ditadura, né? No primeiro momento você acha que dá para aguentar. Não dá para aguentar, recolhe, começa a escrever, começa a zombar, começa a fazer pilhéria. Para mim, esse texto é uma das provas de que a resistência foi para a periferia, para o gueto, e eles podem ter entregue a forma de vida, porque não podiam controlar, mas os seus espíritos estavam preservados. Quando eu li esse texto, eu vejo os judeus sentados na fogueira e morrendo de rir, zombando, escarnecendo de um Zé Mané que está lá em Jerusalém, todo paramentado, pintado de ouro, cheio das pedrarias, dizendo que ele entra no Santo dos Santos, que ele vê Yahvé, que em nome desse rito todo ele é o cara, ele manda, prende, arrebenta. De fato, ele manda, prende, arrebenta, mas não porque vê Yahvé. Ele manda, prende, arrebenta porque tem as portas da cadeia, tem as portas do exército, tem as portas da polícia. Mas a retórica não funciona. Pelo menos não para a primeira geração, para a segunda geração. Depois da 10ª geração, eles não apenas se submetem ao templo, mas introjetam eles mesmos esse discurso, como Platão ensinava na República. Eu acho que esse texto tem 100 anos antes de Platão. Eu acho que ele é um texto histórico. Acho que ele foi escrito ali no calor da batalha, século V. Os sacerdotes assumem o poder meio que sem querer no final do século VI. Começa o projeto de construção dia a dia do que vai se tornar o projeto sacerdotal e começa a resistência. Para mim, a gente está diante de um período de resistência. Eu confesso a vocês que eu procuro esses textos na Bíblia hebraica. Eu me dediquei a procurar textos que historicamente eram textos de resistência a qualquer coisa. Resistências femininas a projeto sacerdotal, resistências ao rei, que é o Salmo 53, por exemplo, não é texto contra sacerdotal, é contra monarca. Para mim, pré-exílico. E eu gosto de olhar para esses textos porque eles me ajudam a me defender da Bíblia. Eu tenho um início de caminhada no Evangelho fundamentalista, na tradição batista, e fui vítima desse livro. E o que eu faço, com o máximo de respeito ao rigor acadêmico que eu posso, é tentar, através do próprio livro, me proteger dele. Porque, em sua grande maioria, é um livro mau. A Bíblia não é um livro bom, é um livro mau. Se ela for olhada com o mesmo olho de submissão ao projeto de quem o escreveu, e quem o escreveu, na sua grande maioria, é um povo ruim, e eu não estou me falando ao povo judeu, estou falando ao sacerdote, que não tinha bons olhos para o povo. Se você não se proteger dessa literatura, você é capaz de introjetá-lo, como Maria fez, menos mal, porque você só vai ferrar com você, mas o que é pior, você pode ainda aplicá-lo na vida do outro. Então, é um texto de defesa. Eu só espero não estar fazendo alegoria, porque eu acho que eu não preciso alegorizar texto bíblico para me defender. Se eu sou capaz de fazer uma alegoria, significa que eu já tenho valor, eu não preciso projetá-lo lá. Quer dizer, eu não preciso dizer que o meu valor está na Bíblia para ele ser meu valor. Eu espero ter feito essa leitura e ter visto o que está lá, que eu não esteja vendo miragem. Entende o que eu estou falando? Quer dizer, eu não preciso do texto bíblico para constituir minha identidade, para construir sociedade, não preciso. Eu preciso do texto bíblico para uma questão cultural, tradicional e afetiva. Mas eu não gostaria de manipular textos bíblicos em função de um projeto político. Porque se eu preciso manipular o texto, significa que eu já tenho o projeto. E se eu já tenho o projeto, eu não preciso do texto. É como a gente diz que a pessoa tem que fazer o bem por causa de Deus. Isso é uma conversa fiada. Você tem que fazer o bem pelo bem. Porque se a causa é Deus, se você se convencer que tem que fazer o mal em nome de Deus, você faz, né? Então, esse é o meu tipo de trabalho que eu faço. Espero que tenha sido interessante para vocês. E até a próxima.
Muito obrigado, Oswaldo. Vou passar então a palavra ao professor Paulo Nogueira para a exposição dele. Boa tarde a todos e todas presentes. É um grande prazer estar aqui na BIB, uma honra. Eu agradeço o convite da comissão organizadora e queria saudar meu amigo Adriano, meu amigo Oswaldo. Também é um prazer, Oswaldo, estar pela primeira vez numa mesa com você. E eu queria propor para vocês algumas reflexões metodológicas sobre o tema autor, contexto e texto, apontamentos para uma interpretação bíblica como prática de recriação literária. Eu vou tentar não usar os 30 minutos para a gente ter um tempinho para conversar, porque esse meu texto é um conjunto de apontamentos, ele não está fechado, não está pronto, são inquietações metodológicas minhas que eu queria compartilhar com vocês. E eu vou tentar construir na primeira parte uma crítica à exegese histórico-crítica, tal como vocês e eu praticamos, tá certo? Eu também sou filho dos métodos histórico-críticos, então quando eu desconstruí o método, estou desconstruindo a minha própria leitura, tá bem? E depois propor algumas questões alternativas que não são tão revolucionárias como eu gostaria, mas que podem fazer diferença. Então eu vou seguindo em alguns pontos, no final eu faço um resumo para ver se a minha confusão ficou clara mesmo, tá bem? Então, primeiro, autor, texto e contexto parecem ser companhia óbvia uns dos outros. São parte do trajeto obrigatório dos estudos bíblicos, ou seja, ninguém faz exegese sem se perguntar por autor de texto, o texto, a constituição do próprio texto e o seu contexto. Mas essa relação de proximidade entre os elementos não está isenta de dificuldades. Todos eles parecem carregar em si projeções e preferências de seu tempo, ou seja, do tempo em que esse tipo de exegese ideologicamente foi concebida. O que parece ser uma definição natural é, na verdade, determinado ideologicamente. Também entendo que a tríade autor, texto e contexto é incompleta. Ela só pode ser discutida com um quarto elemento que eu vou trazer então à discussão, completando a proposta, que é o leitor. Mas vamos começar com o autor, que eu acho que é o mais divertido deles. O autor, e quando eu falo de autor, de contexto, de texto, estou me referindo aos textos bíblicos. Para não ser repetitivo, eu não vou mencionar isso toda vez. O autor é visto como uma mistura de herói romântico, como aquela personalidade marcada, dessas que, inspiradas ou tomadas pela genialidade, transformam a história. E o agente social, aquele que catalisa os anseios de sua sociedade e propõe o novo sob sua liderança. Não seria muito diferente com o autor dos textos literários, não é? Em sua pena, ele incorpora heroicamente as angústias e desejos do seu tempo. Nossa concepção de herói oscila entre essa mais antiga, a que centra-se na genialidade do autor, e essa segunda, mais moderna, que considera o autor o catalisador social. Essa concepção de autor se une à próxima, que é a do contexto, que é central na nossa discussão. Contexto é a palavra mais usada nos estudos bíblicos. Correta essa minha percepção? Tudo tem a ver com o contexto, a gente gasta mais tempo estudando o contexto até do que o próprio texto bíblico. Tradicionalmente, exegetas não leem mais a Bíblia, né? A gente lê contexto, todos nós cometemos esse pecado capital. Então a gente diz, há que se entender o texto e seu autor e seu contexto, etc. Quando discutimos com alguém em torno da interpretação de um texto, dizemos, você não está lendo o texto em seu contexto. Mas nada é mais falacioso do que o uso natural da palavra contexto. Essa ideia também encontra raízes no historicismo moderno, segundo o qual as ações, ideias, afetos, estruturas mentais, etc., derivam de condicionantes históricas, sociais, políticas, econômicas e culturais. No caso da teoria marxista de história, a mais tradicional pelo menos, esse condicionamento das ações humanas é visto de forma ainda mais mecânica, visto que nossas produções culturais, os nossos textos, seriam determinados por formas de produção, por relações políticas e econômicas. Se juntarmos a noção do autor com a do contexto, percebemos que ambas se reforçam, porque o autor é o herói, é o catalisador social, o intelectual orgânico, poderíamos chamar, não é? Que age segundo condicionantes socioeconômicas, que é o contexto.
No indivíduo e na sociedade, se dá então a determinação de elementos supostamente extratextuais, como se eles fossem dados brutos, a tal chamada realidade, não é? Vamos fazer uma análise da realidade latino-americana, por exemplo. Então, a realidade se impõe como um dado bruto. E em cima dela nós produzimos textos, poesia, liturgia, etc. Esses conceitos de autor e de contexto só ganharam superpoderes às custas da redução de importância de dois outros fatores igualmente importantes, que é o texto e o leitor. Nessa relação perdem então texto e leitor. O primeiro, porque é analisado pela ótica da relação causa e efeito, ou seja, um contexto X gera um texto Y, tá certo? Então, nessa relação, quem é determinante é a causa, que é o contexto. O contexto exerce desta forma um poder opressor sobre as delicadas formas do texto articular sentido no mundo. Eu queria sublinhar aqui o delicadas, porque um texto, uma poesia, um salmo, uma carta, são produtos tão delicados na cultura, né, tão frágeis, e eles acabam sucumbindo ao fascínio do estudo contextual. Quanto ao segundo, o leitor, esse é quase que totalmente desconsiderado, uma vez que o texto que o antecede é puxado pela irresistível gravidade do autor e do seu contexto. Também parece prevalecer uma lógica pseudocientífica em que o contexto e seu poder de esclarecimento sobre o texto tem uma validade técnica quase universal, tanto que são objetos da erudição, né, da erudição histórica, da erudição bíblica. A partir desses pressupostos, temos o seguinte quadro: o autor é um herói ou um gênio que catalisa elementos, medos e desejos e o contexto de sua sociedade no texto. O contexto é o conjunto delimitado de fatores que produzem o texto, por meio do agente que é o autor, que, uma vez descobertas, essa é a sacada dos métodos histórico-críticos, uma vez que você descobre esses fatores, isso permite reconstruir o processo de produção de sentido do texto. O texto é um produto final, confirmado pelos processos históricos contidos no autor e no contexto. O leitor tem um papel diminuto, que é agente a quem cabe reconstruir, num movimento voltado para o passado, as relações causais entre texto e contexto, desencadeadas pela criatividade do autor. Nesse modelo prevalece o retorno ao passado, para a reconstituição de fatores determinantes para a produção textual. O leitor padrão desse modelo é o acadêmico, é o cientista, é o que detém a erudição bíblica. Então eu queria propor algumas provocações, um modelo alternativo a esse que eu acabei de descrever. Ao invés de reconstruções promovidas pelo leitor das condições históricas do passado que motivaram a produção do texto, o leitor deve iniciar o processo de leitura por meio de jogos de imaginação histórica dos processos de criação de sentidos potenciais no texto. Eles são ativos porque estão presentes na memória cultural, em especial na memória de caráter metafórico e poético. Essa leitura tem que começar então com o leitor. É ele que ativa essa memória potencial do texto. Leitor, sujeito fundamental de todo o processo de leitura, é o que ativa criativa e historicamente possibilidades dormentes no texto, a partir dos critérios do seu tempo e de suas escolhas. Uma leitura opera como a escrita, a partir de escolhas e combinações, no eixo paradigmático e sintagmático. Não é? São esses termos das ciências da linguagem. Quer dizer, no paradigmático você tem tudo que pode ser dito, e você nunca pode dizer tudo, você tem que escolher, tá certo? Então, se você tem um cardápio, você não pode pedir para o garçom, traz todo o cardápio. Isso é equivalente a não falar ou não escrever. Isso acontece com a gente, né? Quando a gente quer escrever muito, a gente trava e tem que saber escolher. Então, você pede para o garçom, eu quero tais e tais elementos, tá certo? Eu quero pão, manteiga, salame, sei lá. O eixo sintagmático é a combinação desses elementos, em que ordem eles vêm, tá? No sistema da língua. Ou seja, quem escreve precisa escolher e combinar,
E quem lê faz o mesmo dentro desse texto que, por sua vez, se constitui um novo conjunto paradigmático e sintagmático. O que vocês precisam gravar são esses dois verbos, tá? Escolher e combinar. Você nunca pode dizer tudo ou interpretar totalmente um texto, porque você tem que partir de alguns elementos e escolher bem escolhido, senão você não lê. Assim que ler é escolher e o seu análogo, que é o esquecer, não é? Então, quando eu leio o texto, eu escolho algumas coisas do texto e outras eu esqueço. Ou montar algumas combinações de interpretação e rejeitar outras. Ler e falar são ações parciais, jamais realizadas em sua totalidade. O texto é total, ele é, mas nós só o acessamos a partir de escolhas. A relação entre leitor e texto se dá na constante superação das lacunas presentes entre eles. Vamos pensar agora, principalmente no caso dos textos bíblicos, não é? Que são textos do passado. Esse passado os torna mais ricos e potencialmente mais dotados de sentido. Quem diz isso é o Bakhtin, num textinho de 6 páginas, um dos textos mais geniais do Bakhtin, na minha opinião. Chama-se Os Estudos Literários Hoje, na Rússia. Vocês encontram na Estética da Criação Verbal, em que ele diz que texto bom tem que ficar velho, porque ele vai ficando estranho em relação a nós. E ele dizia o tempo, o grande tempo, ele é um grande fator de complicação e de enriquecimento hermenêutico. Então ele diz, Shakespeare não era tão bom no período em que foi composto. Shakespeare é bom para nós hoje, porque a gente joga toda a temática existencial e todos os dramas, e o Édipo, e tudo que a gente quer pôr, que não estavam em Shakespeare. Ele diz, não interessa. O texto fica velho, fica bom. Ele diz isso em relação aos gregos. A gente lê os gregos hoje porque eles são gregos antigos, mas eles não sabiam que eram gregos antigos. O camarada ia lá no teatro para assistir o Sófocles. Isso é o que eu assisto todo dia, porque eu sou grego. Eu vou no teatro e faz parte do ser grego assistir o Sófocles. A gente lê Sófocles e se interpreta nessa literatura. E eu acho que isso se aplica sem dúvida alguma em relação à Bíblia. A Bíblia é melhor porque ela é velha e porque está distante de nós. Então, isso cria uma hermenêutica do estranhamento, tá certo? O que faz então que o texto tenha lacunas, e a lacuna faz essa ideia de Wolfgang Iser, que é um teórico da história da recepção, que diz, por ter lacunas, por não ser da minha cultura, eu tenho que preencher a lacuna, senão eu não leio o texto. E ao preencher, o que eu faço? Eu escrevo junto, eu entro e ativo potenciais do passado e do presente. Porque segundo esses teóricos, um deles é o Yuri Lotman, memória põe tudo no mesmo nível. Passado, presente e futuro, as minhas angústias, as angústias do passado, e cabe ao leitor ativá-las e criar novos textos, novos sentidos. É muita maluquice, mas pode dar samba, como a gente diz aqui no Brasil, em relação à exegese bíblica. Então, o leitor é um preenchedor de lacunas, isso faz com que ele leia e recrie o texto, ativando potenciais de sentido ocultos no texto. Agora, o ponto-chave da minha apresentação é a afirmação seguinte: texto não é produto de contexto. Texto é uma espécie de personalidade semiótica multifacetada, dotada de memória, estou usando metáforas aqui, desculpem. E como tal, o texto não reage a ou é formado a partir de, mas texto é uma entidade poética que dialoga, que propõe, reage, se apropria, que reorganiza e, usando os modernistas, os antropofágicos, texto devora outro texto, devora o seu contexto. Então, eu sugiro a substituição da hierarquia texto e contexto, o texto como base, mas sim de relações assimétricas, mas ainda assim dialógicas, entre texto e texto. O próprio contexto é um texto, ou seja, ele é uma unidade de informação. Ele quer se apresentar como informação, ainda que ele tenha uma certa prioridade, porque o joguinho dele é de brincar de ser o real, pelo menos nas nossas mentes modernas, exegéticas, histórico-críticas. Há desta forma que se semiotizar o contexto. Contexto não é um conjunto de fatos brutos, objetivos e materiais. Mesmo a cultura material, como a arquitetura, as construções, os instrumentos, as vestimentas, os templos e mesmo os sistemas econômicos são textos no sentido de que querem definir relações de poder e identidades numa sociedade. Na modernidade, o contexto foi dotado de um poder de
criar ilusão de realidade. Eu estou aqui parodiando a história da arte, não é? Na arte da pintura a óleo, sempre você tem lá uns objetos que são pintados com muito detalhe pelo pintor, para criar a ilusão do real. Olha, essas flores são muito reais, elas são quase que fotos da realidade. Bom, a gente pressupõe que foto também é parte da realidade. Foto é uma construção semiótica de alguém que apertou um botão, abriu o diafragma, escolheu o tipo de cor, o tipo de filtro, um ângulo, não é? Fotos são as maiores mentiras que existem, não é? Vejam fotos de família, não é? Por exemplo, todo mundo harmônico, não é? Feliz. Então, a gente pensa que o contexto é uma fotografia da realidade, é um corte da realidade. Na verdade, o contexto é ele também uma construção semiótica com a qual o texto dialoga e faz e constitui as suas subversões em torno desse contexto. Haveria então que se desconstruir o contexto e privá-lo desse status de pseudo-realidade. Os elementos do contexto, sejam sistemas políticos, econômicos ou elementos materiais, são sistemas arbitrários de signos dispostos para transmitir mensagens. A realidade de texto e contexto deve ser de relação dialogal. Um dialoga com o outro, ainda que dizendo não, mas um não é determinado pelo outro. Bom, e quanto ao autor? Agora vai ficar divertido, porque o que a gente faz com o autor? Se o autor não é o catalisador de ideias da sociedade, ou de um contexto, quem é o autor? Ele se torna função do texto. O texto elegantemente incorpora o autor de sua criação. Quem escreve poemas brilhantes morreu. Não no sentido do Roland Barthes, de matar o autor, mas morreu porque agora ele só é lido pela sua poesia. Fernando Pessoa ou Neruda não são mais entidades, não são pessoas históricas, são poesia que tem gente dentro, no máximo. Como tal, o autor também se torna um texto. Eu vou tentar exemplificar isso, eu acho que é possível, pelo menos, argumentar. Vamos pensar no caso dos autores bíblicos, que são todos assimilados em jogos ficcionais. Mesmo que um autor bíblico diz sobre si mesmo, é dito em perspectiva retórica. É uma construção de si mesmo frente a adversários. Vamos pegar dois exemplos, não é? Vamos pensar no Novo Testamento canônico, que só tem dois autores conhecidos, né? De fato conhecidos. É Paulo, que escreveu só metade das cartas que dizem que são dele, e João, um profeta, que escreveu o Apocalipse. Se eu não me engano, não há outro autor. Os outros são todos pseudonímicos, pseudepigráficos ou ausentes. Mas vamos pensar no caso de Paulo. Paulo é autor, mas ele se apresenta nos textos por meio de formas retóricas. Por exemplo, ele diz que ele é o menor dos apóstolos, não é? Ele usa da captatio benevolentia, que é uma forma de dizer, olha, eu sou o menor, mas ele quer dizer que é o maior. Então a gente fica em dúvida se ele tem um complexo de inferioridade ou se ele era realmente muito grande e precisava se apresentar mais humildemente, não é? Ou então em relatos, os mais importantes da sua vida, como esse de 2 Coríntios 12, que ele diz que foi para o céu. Mas ele diz que não é ele quem foi, é alguém, conheço alguém que, e não sei se no corpo ou fora do corpo. Vocês percebem como ele está semiotizado? Ele é parte dessa narrativa. Quem é Paulo? Esse que não sabe, ele que é dito em terceira pessoa e que não sabe se está no corpo ou fora do corpo. Supostamente ele deveria dizer que é alguém muito importante, que subiu aos céus, mas ele diz que tem um espinho na carne que leva umas bofetadas para não se gloriar. Ou seja, Paulo se torna parte da sua própria narrativa. E quando alguém fala algo sobre Paulo, o insere nas teias da narrativa ficcional. Nos Atos dos Apóstolos, Paulo é apresentado de forma lendária. Pensemos na narrativa do naufrágio, não é? Em Atos, naquela fonte em segunda pessoa do plural. Ou então no Paulo dos Atos Apócrifos de Paulo, do segundo século. E é interessante que os cristãos sacaram isso, de que o autor morreu, o autor está dentro do texto. Por exemplo, Paulo diz que lutou contra feras em Éfeso, em 1 Coríntios 15. O que a geração seguinte fez? É claro que Paulo lutou contra feras. Inclusive, ele encontrou o leão com quem ele se defrontou no teatro, ele encontrou com esse leão nas montanhas da Anatólia. E ele batizou o leão, não é? E quando ele foi levado ao anfiteatro, na damnatio ad feras, é colocado um leão feroz, e quando o leão o reconhece, se ajoelha, saúda Paulo em bom grego e diz, salve irmão, não é?
e então Paulo e o leão são libertados. Tá certo? Então Paulo já se torna rapidamente parte de uma ficção que o torna Paulo de Tarso. Caso contrário, nós não leríamos, eu acredito, os textos paulinos se lidássemos apenas com o Paulo histórico. Mas temos outro caso, que é o João do Apocalipse. Esse é uma personalidade, esse é um autor não pseudepigráfico, mas ele se dá a conhecer num relato como o Apocalipse de João, que tem as formas retóricas mais potentes e mais radiantes de todo o Novo Testamento. Então, o que nós sabemos da biografia dele? Que um anjo, ele vai se ajoelhar para adorar o anjo que ele conduziu na revelação, e o anjo diz: não, por favor, eu sou um profeta como você. O anjo, não é? E anjo era levado muito a sério no mundo antigo, não é como hoje, que anjo é qualquer coisa. Então, ele diz: não, eu sou como você e como os seus irmãos. O que nós sabemos sobre esse autor? Eu vejo que esse autor está incorporado pela poesia, de tal forma que já no Novo Testamento, e principalmente no segundo século, João é fundido com outro João, porque João não tinha nome de apóstolo. Então a igreja antiga rapidamente, nos Atos de João, nas 3 versões do Ato de João, consideram João, o que foi para Patmos, etc., o que foi fritado em azeite quente e não se queimou diante de Domiciano, como o autor do Evangelho. Então esse João, ele tem uma personalidade, uma identidade que é puramente narrativa e ficcional, que os faz então serem personagens absolutamente fascinantes. Então o que vemos é que o texto é tão poderoso, ele semioticamente tão poderoso, tão polissêmico, que ele engole os seus autores em processo de recepção de leitura. O autor na Bíblia participa de um jogo de ocultamento ou de revelação, é 8 ou 80. O primeiro é pseudepigrafia, eu nunca sei quem é alguém do passado. Vocês vejam, novamente, alguém que é catapultado para dentro do texto. O segundo é o revestimento lendário do autor, já em direção à geografia. Não é? A geografia é a constituição do cristianismo em torno de grandes personalidades. Então, o primeiro modelo, resumindo e concluindo já, para tentar cumprir o meu horário, no primeiro modelo nós temos a seguinte sequência: autor, contexto, texto e leitor entre colchetes. O mais importante é o contexto. No segundo modelo é o leitor, porque cabe ao leitor, na distância histórica e na hermenêutica do estranhamento, reconstituir sentidos do texto. Sem leitor não tem texto, não tem nada. E o que a gente chama de texto, contexto e autor, eu chamaria texto A, texto B e texto C. E depois cabe ao leitor reconstruir a dança entre essas entidades polissêmicas. Então, resumindo, a exegese deve levar em conta, sim, os elementos histórico-literários, política, economia, as formas retóricas, ideológicas, etc., tanto quanto as dinâmicas da criação textual e da geração de novos sentidos no texto. Segundo, não há relações causais e deterministas na criação dos textos bíblicos. Não devemos reificar o contexto. Ele também é constituído por sistemas de signos. Tá? A gente tem sempre que lembrar que isso que parece realidade, como o caso da fotografia, é uma construção de alguém, é uma mensagem de alguém e que precisa, como tal, ser decodificado e desconstruído. Terceiro, o processo deve começar pelo leitor e nas formas como ele supre lacunas. Nesse processo de suprir lacunas, ele faz cortes no texto e ativa novas possibilidades de sentido. Por isso a gente lê a Bíblia sempre, e a Bíblia sempre é diferente, sendo ela mesma, não é? Novas possibilidades em processo de interação com outros discursos da realidade. Quanto ao autor, nós não o matamos, mas o aceitamos carinhosamente na sua fragilidade e diante do fato de que o texto o devora e o torna parte de sua própria ficção e de sua própria poética. A imaginação textual o incorpora e o torna personagem. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, Paulo. Já temos 2 perguntas aqui. Nós temos em torno de 20 minutos para debate. Então, ok.
professor Oswaldo já pediu para fazer uma reação ao que o professor Paulo colocou, mas antes, então, de passar a palavra para o Oswaldo, uma pergunta que é dirigida a você, depois uma pergunta que é dirigida ao professor Paulo. Você poderia então unir a sua reação à pergunta. Como se explica a inscrição desse texto, no caso o texto apresentado, num projeto maior de cunho hegemônico? Qual sua teoria sobre o processo de composição desses materiais para a estrutura final do Êxodo? E, para o professor Paulo, que critério se deve ter, então, para a leitura do texto? Tal abertura não permite, inclusive, as distorções hermenêuticas que legitimam estruturas dominantes e opressivas. Como evitar isso? Então, começamos esta primeira parte dessa conversa. Eu passo, então, a palavra ao Oswaldo. Eu vou responder a pergunta, então depois eu faço a provocação ao Paulo. Essa pergunta, como é que explica que textos, se eu entendi direito, textos de resistência estejam submetidos a um contexto hegemônico e claramente sacerdotal? Bem, eu me sinto muito pequeno diante destas questões macroestruturais. Eu escrevi um artigo lá do Estudo de Religião da UMESP justamente questionando isso, quer dizer, a gente parte para discutir a macroestrutura geral dos livros, mas a gente não dá conta nem das unidades menores. Então, eu tenho muito temor em propor macroteorias para formações de textos quando eu ainda estou engatinhando para tratar das perícopes individuais. Mas, pela minha ligação com as perícopes individuais, e tão cedo eu não vou mexer nas macro, há múltiplas razões, múltiplos indícios pelos quais os textos foram unidos. Foram unidos por perda do sentido histórico e feito uma alegoria, um midrash, absolutamente fora do sentido histórico, como Mateus usa o texto de Oséias, por exemplo, do Egito, chamei o meu filho, se você continua lendo, então Jesus vai ser mandado para a Síria, porque o texto que Mateus usa aplicando Jesus é um texto de condenação do personagem. Então, a pergunta seria, como é que eles enfiaram esse texto aí dentro? Ora, porque não lê mais o texto, se apropria do texto. Então, uma das explicações se apropriam do texto sem qualquer preocupação com o sentido histórico do texto. Preocupação que é recente, não deve ter 300 anos, sistematicamente, a preocupação de olhar um texto e perguntar o que ele quis dizer. Isso é uma invenção nossa, né? A questão é se é uma invenção pertinente ou não, mas na história essa pergunta não estava presente. Outras questões, outras formas de composição de texto são convenções, entre aspas, tribais. Diferentes representantes de diferentes comunidades se reunindo em sinédrios, digamos assim, em grupos e discutindo composição de texto, como a gente viu agora há pouco, quando os Estados Unidos invadiu o Iraque, aconteceu uma cena extraordinária que fez quem lida com pesquisa de Antigo Testamento ficar rindo, porque a gente sempre trabalhava com duas hipóteses. Esses textos são montados por uma pessoa individual, ou isso é uma grande comunidade discutindo, como se fosse uma grande reunião de condomínio, uma grande assembleia, discutindo e brigando por qual texto entra, qual texto não entra. E quando os Estados Unidos invadiu o Iraque, assim que perdeu o presidente, fizeram lá num estádio uma reunião com mais de 3.000 representantes tribais, líderes tribais vindos de todos os rincões do Iraque que ninguém nem imaginava, inclusive mulheres, líderes tribais mulheres. E eles estavam ali reunidos para decidir se iam aceitar ou não a nova decisão de presidência que os Estados Unidos estavam impondo. Quer dizer, do nada saiu dos buracos 3.000, e 3.000 é que é um número simbólico, representantes de tribos, e depois aquilo volta para o mundo e você nem percebe que aquilo funciona. Então, pode ter sido uma decisão individual de um sujeito que vai lá e simplesmente junta aquela coleção arbitrariamente, podem ter sido processos coletivos de montagem. Eu ainda não tenho uma ideia para defender isso publicamente, não. Mas isso não inviabiliza o fato de que quando você vai lendo o texto hegemônico, de repente entra um curto-circuito
e você percebe que ali tem um pedaço de uma narrativa que não apenas destoa do que vem sendo dito, mas é justamente o contrário do que estava sendo dito. O processo precisa ser destrinchado. A minha provocação para o Paulo é a seguinte: Paulo, e aí é uma provocação mesmo e inclusive um desconforto. A exegese, ela tem uma dupla face, ela tanto dialoga com as disciplinas do texto, linguística, semiótica, e nesse aspecto eu não sinto nenhum desconforto da sua fala, mas ela tem uma outra interface que é a história e a arqueologia, e aonde, quer dizer, eu, enquanto exegeta, não consigo me enxergar na sua descrição de exegese, porque eu não estou interessado em texto. Não sei como é que vocês ouvem o que eu estou falando. Não me interessa o texto, me interessa a comunidade que o gerou. Eu só estou usando o texto porque é o único modo de eu chegar na comunidade que a gerou. Se eu não precisasse do texto, eu não gastava 1 minuto lendo a Bíblia. Eu quero saber da vida daquelas pessoas. E aí eu citaria bem, e aí eu não estou nomeando pessoas, eu não estou dizendo que é Paulo, que é Marcos, eu estou trabalhando com os grupos anônimos, sei lá quem escreveu, mas um fato para mim é incontornável: escreveram. E aí o meu mote exegético não é nem um mote de um exegeta, é de um historiador, é Mark Bloch. O historiador é como o ogro da lenda: onde tiver carne humana, aí está a caça. Quando eu faço exegese, eu não quero saber do texto, eu quero saber das pessoas que estão por trás do texto. Mas o desgraçado do texto é um obstáculo. Quando você muda o viés, quando você vai para a semiótica, o texto passa a ser não obstáculo, ele passa a ser o material confortável de trabalho. Vocês estão entendendo a problematização que eu estou pondo? Se eu acesso o texto como historiador e arqueólogo, que é o que eu tento fazer, o texto é obstáculo, porque ele, pela sua polissemia incontornável, ele esconde o passado, que eu quero, não quero o texto, eu quero o passado. Agora, se eu acesso o texto semioticamente, no campo da literatura, aí é festa. A gente abre 10 pessoas aqui, cada um lê o texto, que cada um lê está ótimo, beleza, problema nenhum. Mas o problema é quando você tenta fazer exegese histórica. Aí a fala do Paulo me joga para fora da mesa. Por quê? Porque o que é de fato humano foi preservado apenas no leitor, mas em quem escreveu não. E aí eu compreendo. Lembrei inclusive do livrinho do Croato, 1984, né? Hermenêutica Bíblica. Fecho os olhos agora e ouço o livrinho do Croato de novo. Só uma provocação, Paulo, mas eu queria ouvir uma resposta sua. Eu queria agradecer pelas questões, que são muito boas, e vou tentar não responder, mas dialogar, porque as questões são mesmo difíceis. Quanto a do colega que perguntou pelos critérios e se não poderia haver distorções hermenêuticas que legitimam estruturas dominantes opressivas. Então, eu diria assim, que há, claro, critérios acadêmicos, inclusive, da erudição bíblica. Eu não vejo que seja o fim da exegese, pelo contrário. Talvez complique um pouco o meio de campo, mas eu acho que o papel da academia também é complicar, não aceitar respostas muito fáceis, não é? Agora, o que me incomodou na sua pergunta é por que a abertura favorece as distorções hermenêuticas e a legitimação das estruturas dominantes opressivas? Pelo contrário, a abertura tem que legitimar a pluralidade dos sujeitos leitores, não é? Porque se eu estou dizendo que é o leitor que vai atrás da construção do texto, preenchendo as lacunas da distância temporal, do distanciamento, eu estou dizendo que essa abertura favorece leituras plurais. Eu acho que hoje de manhã, na mesa das discussões feministas, da hermenêutica feminista, nós vimos isso. A Bíblia lida a partir de certos critérios, de certas escolhas, não é? Também queria lembrar que os conservadores, eles têm também um estudo não é? O conservador insiste muito em contexto. O texto tem essa função porque o contexto é esse. Ou seja, não vejo que isso traga mais benefícios para a leitura. Então, se o leitor tem que fazer escolhas e participar de forma mais consciente, mais engajada no processo da leitura, eu acho que a abertura é absolutamente necessária. Não concordaria com essa equação. Com relação à sua pergunta, Oswaldo, eu acho que aqui a gente tem realmente uma diferença, porque o que me interessa é o texto.
Claro que me interessa também quem escreveu, mas esse quem escreveu e o próprio contexto histórico, eu os analiso sem relações de causalidade, tá certo? Eu insiro certas licenças poéticas no texto bíblico. Eu tive a oportunidade de fazer agora, em julho, uma visita na Ásia Menor com arqueólogos norte-americanos, coordenados por Steve Friesen. Era um sonho antigo meu, porque, como estudioso do Apocalipse, a Ásia Menor é a referência. Aí eu estou lendo agora Atos Apócrifos e a Ásia Menor novamente é a referência. Então, tendo essa oportunidade, eu fui. E eu estava com muito medo, na preparação da viagem, de que os arqueólogos tivessem a chave sagrada, sabe? Pronto, o arqueólogo ele abre um templo, ele abre uma estrada romana, um banho romano, um teatro grego e pronto. Ele matou o meu texto e a interpretação fica presa. Eu descobri que não, o arqueólogo tem tantas dúvidas quanto nós. Nós examinamos em Éfeso um templo de... o deus egípcio... o deus egípcio, me esqueci. Não, o helenista, me esqueci. Não. Fugiu o nome. Serapis. Nós estudamos um templo de Serapis, desculpe. Com Sabine Ledstetter, a chefe de escavações, e ela nos deu uma aula sobre a arquitetura, a datação, os estratos geológicos, que é o tema deles. E aí alguém fez a pergunta incômoda, não é? Mas óbvia. Bom, e como é que vocês sabem que esse templo é de Serapis? Ela falou, a gente não tem nenhuma certeza não. Pode ser de Ísis também, ou pode ser qualquer outra coisa. Mas como assim? Nós estamos aqui discutindo há 1h30 o templo de Serapis. Ela falou, mas falta a inscrição. Ou falta lá no... como é que chama aquele figura? Deu branco agora, o que escreve sobre a viagem à Grécia, o autor? Pausanias. O Pausanias também não fala nada desse templo. Agora nós temos certeza que foi um mosteiro cristão, porque você, Paulo, inclusive, você está em pé sobre um sepulcro, um túmulo de um... Eu pedi desculpas, né? Eu estava pisando sobre um monge do século VI. Ou seja, então não tem chave sagrada. E a outra coisa que a gente percebe também é que os estudos culturais e os estudos semióticos estão invadindo subterraneamente a arqueologia. Porque é uma coisa que se diz, olha, que tipo de identidade os romanos querem dar com essas grandes avenidas aqui em Perge, por exemplo. Perge tem avenidas que causariam inveja aos paulistas e aos cariocas, ou aos capixabas. Com fontes no meio, aos goianos, estoás, e devia ser um negócio maravilhoso, não é? Com muito mármore. Que tipo de identidade está pressuposta nessa cultura material? Então aqui tem um texto, não é? Aqui tem um sistema de mensagens que a sociedade faz também. Outra coisa que eu abandonei nessa viagem é a velha teoria de que templo é construído para oprimir e pegar dinheiro. Pode até, claro, oprime. Não discordando da sua teoria, da sua leitura, que eu achei muito perspicaz, inclusive, mas é tão trabalhoso esse sistema do templo, não é? De que um templo tem que ter 127 colunas de mármore, e não eram terminados os templos. Isso é outra coisa interessante. Alguém diz, não, mas ele cobrava tributos, e os ricos, para ouvir o oráculo de Apolo, ou receber as bênçãos de Ártemis, pagavam. Mas não compensava, porque eram milhares de escravos do templo, que estavam ali construindo, reconstruindo, sem conseguir terminar. Então eu imagino que esses templos eram metonímias da sociedade, eram imagens da sociedade muito poderosas, e que construir templos era um símbolo de identidade. Olha, eu pertenço a isso, eu invisto escravos, vidas humanas, eu invisto dinheiro. E também chama atenção, não é? Até respondendo ao colega que perguntou sobre se isso não ficaria muito conservador, que os primeiros cristãos, nos Atos Apócrifos, se tornam destruidores de templos, não é? Então, João destrói meia dúzia de templos, de Dionísio, o Artemisium. Nos 3 relatos tem a destruição do Artemisium, o templo de Dionísio e o templo de Apolo. Então, por que eles destroem? Porque eles não se identificam nessa construção identitária, tá certo? Para ser o mesmo, eu preciso destruir esse templo, ainda que ficcionalmente, não é? Assim que eu estou interessado no texto, porque o texto ele me apresenta a comunidade de forma mais complexa, e o texto pode ser relido, né? O texto não é relido só no passado, ele é relido na Antiguidade Tardia, no mundo medieval, na geografia, nas visões de além-mundo dos medievais, na América Latina colonizada,
não é? E em torno desse texto há uma briga simbólica, não é? Travada pelos colonizadores, depois pelos próprios indígenas, e é o nosso mundo, é o mundo que nós habitamos hoje simbolicamente. Então, eu acho que o texto, por ser polissêmico, e não excluir a comunidade leitora, porque é ele que me permite os acessos, ele não é um empecilho, até porque eu quero saber quais são as categorias culturais dessas comunidades leitoras, e isso eu só vejo no texto. Eu não quero saber da constituição sociológica deles. Eu acho que das ciências da religião, a menos interessante, com todo respeito aos sociólogos, é a sociologia. Eu quero ir para os culturalistas, lá, para os historiadores da cultura, na vertente francesa, ou para os antropólogos, enfim. Eu quero saber como é que esse povo pensava o mundo. Essa coisa de ouvir a religião popular de oprimidos. Com que símbolos eles pensam o mundo? Isso é muito carinhoso da nossa parte, se a gente cultivar esse tipo de pergunta, não é? Essas mulheres, como é que elas contradiziam o poder patriarcal e com que símbolos? Isso é muito delicado. Por isso que eu digo, o texto é uma coisa tão delicada, tão genial e tão delicada, que o contexto e o autor, essas coisas fazem com que o texto suma e fique congelado. Por isso eu prefiro a abordagem literária e semiótica. Quer dizer, estou fazendo experiências iniciais em relação a isso. Nós temos mais uma questão dirigida ao Oswaldo e devido ao nosso tempo e às atividades, temos os grupos de trabalho, então após farei a pergunta ao Oswaldo e após a resposta dele nós encerraremos esta parte, né? Oswaldo, a questão é colocada da seguinte forma: não me interessa o texto, mas a comunidade. Como você chega à comunidade, se não por meio do texto e o seu jeito? É preciso entender essas forças de expressão, né? Quando você diz, não me interessa o texto, me interessa a comunidade, você não consegue pôr a comunidade em existência a não ser através do texto. Eu vou dizer então de outro modo: o texto para mim é meio, mas é um meio incontornável. Só tem a comunidade porque sobrou um pedaço dela. O texto para mim é um pedaço de um acontecimento histórico que eu tento compreender no seu momento histórico. Então, quando eu disse agora na minha provocação, Paulo, que o texto então é um obstáculo para mim, porque aquela comunidade, o pedaço de história que está lá atrás, que produziu esse texto, com todos os problemas que o Paulo levantou, está soterrada por trás desse pedaço de texto que é polissêmico. Por mais que a gente se esforce, um texto pode ser lido por N formas diferentes, todas igualmente válidas. O Humberto Eco escreveu um livrinho, e com todo respeito ao Humberto Eco, inventou um negócio que tem mundo do texto. Não tem, ou o autor dá o sentido ou é o leitor, ponto. O texto é um pacote de possibilidades inertes. Só é atualizado por gente humana. Ou o leitor vai fazer com o texto o que quiser fazer, e aí você pode inventar a teoria que for, mas se o critério é o texto, você pode dar para um completo ignorante em semiótica ler, que a leitura dele vai ter o mesmo valor que um doutor em semiótica. Porque se o critério é o texto, não há critério. O critério é o leitor. O leitor decide como vai ler. E aí para mim está ok. Quer dizer, se o sujeito confessa para mim assim: eu sou o leitor e eu leio o texto como leitor. Ok, você pode ler do jeito que for. Não há como dizer que está errado. Humberto Eco se constrange tanto que ele quer criar um jeito de dizer, porque ele está tentando fugir do anacronismo do autor, mas do problema de defender o leitor. Não, defender o leitor vira bagunça. Não tem jeito. Não dá para você inventar o negócio de que há leituras de leitor adequadas e leituras de leitor não adequadas. Quem decide? Quem define? Vai trocar a autoridade eclesial pela autoridade agora de cátedra. Eu, doutor, vou dizer qual é a leitura que está correta ou não. Então, se o critério é o texto, não tem critério. Todas as leituras estão corretas, todas as leituras são possíveis, porque o texto é polissêmico. Ponto. Sem nenhuma cláusula de circunstância, sem nenhuma cláusula condicionante, é polissêmico e ponto. O problema é que ele é fruto de uma criação histórica com uma projeção de consciência, de um indivíduo, de vários indivíduos, de comunidade, de homens, de mulheres, não sei. Quando eu olho para um texto bíblico, a pergunta que eu faço é:
Quem pariu isso aqui? Isso é pedaço de que momento histórico? Então, é complexa a questão, porque é o texto que me gera a pergunta. Mas a minha pergunta está além do texto. Porque não me interessa brincar com esse texto, e eu estou usando a palavra brincar no melhor sentido possível. Não me interessam os exercícios literários em cima desse texto. Não me interessam as possibilidades desse texto. São válidas e possíveis, mas não me interessam. O que me interessam é aquela comunidade que há 2.500 anos, 2.000 anos, 1.900 anos, vivendo a sua vida como a gente vive a nossa, consignou sua experiência naquele texto. De direita para a esquerda, de esquerda para a direita, texto de resistência, texto de opressão, não me importa, eu quero aquela gente que está lá por trás. E é dificílimo, justamente porque o texto tem esses problemas que o Paulo levantou. Eu concordo com tudo que o Paulo disse. A única coisa que eu não posso acompanhar o Paulo é que a fala dele é uma capitulação para o meu exercício exegético. Se eu aceitar o que o Paulo está dizendo, eu não tenho mais o que fazer com o texto bíblico, porque não me interessa lidar com os personagens, porque para mim os personagens são marionetes na mão de quem os escreveu. É um patos meu. E eu acho que tem algumas pessoas que olham para o texto bíblico com essa dimensão. É dificílimo, não é fácil. Por isso a dificuldade de você se expressar publicamente num tom professoral. Eu nunca sei se eu cheguei lá. Nunca sei. Eu termino um exercício desse, sou capaz de dar um braço desse, mas se alguém perguntou, você tem certeza? Não sei. Não sei. Como é que eu vou saber? Só indo para o texto e tentando ver se eu cometi algum erro. Entende o problema? Agora, se o critério é o texto, terminou o texto, vocês aplaudam, não tem que falar mais nada. Não estou interessado no que você acha do que eu acabei de dizer. É o que eu disse, não tem critério. Mas eu me meti numa atividade exegética que isso não me satisfaz, porque eu só me satisfaço se eu souber que eu consegui enxergar aquela gente que produziu esse texto. Mas como é que eu consigo? Como é que eu sei que eu consegui? Não sei. Então, entendo essa minha fala nesse sentido. É exegese, mas não está dialogando em primeiro lugar com o texto. É exegese, mas dialoga em segundo lugar com o texto. Eu tento reconstruir o que está por trás dele. Se isso é possível ou não, a gente está discutindo isso desde Schleiermacher, né? Desde Schleiermacher que isso está sobre a mesa, e a questão é se ela foi resolvida ou não. Eu acho que não. Ela tem sido evitada. Como Humberto Eco, que inventou uma via que é tremenda de uma fraude, com todo respeito a ele. Não existe texto que fala. O que existe é um leitor que faz texto falar. Isso existe. Agora, quando o leitor faz texto falar, é o leitor fazendo o texto falar. Não é mais a dimensão histórica. Obrigado, Oswaldo. Só um minuto mais. Depois o Marcelo... Não, sem querer polemizar, porque a questão... Eu acho que muitas questões que você levantou são legítimas e a gente tem que deixá-las em aberto. Mas eu teria duas pistas de critérios para a leitura do texto. Porque o Eco realmente fala, existe superinterpretação. Nem toda leitura é poeticamente competente, não é? Semioticamente competente. Claro, tem que ter critérios. Eu diria que... Eu falaria de dois critérios. O primeiro de uma rejeição. Rejeitar, usando a terminologia do Eco, a lógica do discurso persuasivo, fazer da Bíblia texto de persuasão. Isso eu acho que é o que mata, em princípio, a polissemia do texto bíblico. Não é? Isso pode ser também um puxão de orelha para a gente, que às vezes na militância a gente faz do texto bíblico um texto do discurso persuasivo, que é o texto da propaganda. Humberto Eco diz que a cultura é a arte de mentir, né? Ele diz, eu só estudo a coisa sobre as quais se pode mentir. Mas existem as mentiras que são para persuasão financeira, propaganda. Propaganda é a ciência da mentira profissional para ganhar dinheiro. Porque você vende um produto, inclusive faz mal para a saúde, como benéfico, com crianças brancas, casais heterossexuais, em casas com gramadinho baixo, sem cercas, etc. Tem todo um jogo ideológico. Então eu acho que a rejeição dos discursos persuasivos é um critério. E o outro é o debate, não é? Porque pelo texto ser polissêmico, ele precisa de parceiros na interpretação. Não basta eu dizer, olha, eu acho isso, eu tenho que discutir com comunidades leitoras, que pode ser a igreja, pode ser a comunidade popular ou a comunidade acadêmica. Eu acho muito bacana isso, a leitura da Bíblia na universidade, por exemplo. Ninguém pode se impor por autoridade, tá certo? Então nós temos que ver a pertinência das leituras, tá certo?
Mas mesmo essa pertinência, ela tem uma temporalidade, prazo de validade vencido, tá certo? Nós, se fôssemos medievais, usaríamos métodos alegóricos e diríamos essa é a melhor leitura possível. Nós não teríamos horizonte para algo diferente. Então, eu não abriria a mão do debate acadêmico em busca das melhores leituras e da rejeição de algumas que são usar a escritura para vender coisas. Eu acho que isso, a leitura persuasiva, ela é hermeneuticamente pobre e mata a polissemia do texto. Sem querer matar, você levantou questões da maior importância que eu não quero, de forma alguma, responder e fechar. Ok, muito obrigado a todas. Queria chamar o Marcelo. Obrigado a todas e todos. Obrigado, Oswaldo. Obrigado, professor Paulo. O Marcelo falará um segundo. Irmãos, não vamos nos dispersar, apenas entregar os certificados dos nossos painelistas. E eu queria dar uma breve instrução, assim que terminar aqui, pedir aos coordenadores de GT que venham até aqui à frente para uma breve instrução muito rápida. Eu quero convidar aqui o Paulo. O Oswaldo. Isso, abre aí. Isso, vamos bater uma foto. E vamos agradecer, né, mais uma vez a ambos. Muito bem. Agora, vocês podem, todos os comunicadores que vão participar dos GTs, podem passar ali fora para pegar o seu copinho de